Banner, primeiro festival de cinema do Instituto Nacional de Surdos. Meu nome é Maria Lúcia, trabalho no INES desde 1991. Eu sou professora de literatura e é muito difícil ensinar literatura para alguém que não domina essa língua escrita, né? Então eu pensei, por que não trazer outras linguagens para a sala de aula, né? Então o nosso trabalho ele começa com uma perspectiva do cinema na sala de aula. O cinema como forma de expressão. Mas muito assim, tendo em mente que a ideia principal era trazer a literatura, né? Trazer esses textos que estavam parados nesse livro fechado e que de repente ganhavam outros significados quando eles incorporavam a história através de filmes e aí sim voltavam ao texto já com a história mais ou menos compreendida, e eles, além de lerem essas histórias, eles também se tornaram espectadores e produtores dessas histórias, né? Recontando em libras. Hoje o cinema não é mais um cinema só da sala de aula, hoje nós temos uma escola de cinema no INES, né? Nós participamos também de um grupo de pesquisa da UFRJ. E assim, eu acho que o festival ele abre as portas, né? Abre as portas para que as pessoas conheçam essas produções. É um campo que se abre para eles, né? Sala de exibição do festival. Luzes acesas, plateia se expressando em libras. Esse trabalho ele tem vários objetivos, né, que a gente tenta atingir, né? Seria a formação de espectadores, a formação de realizadores. O que eu estou tentando trazer é apoiado na pedagogia de um pensador, de um cineasta francês, o Alain Bergalat, que traz a pedagogia da criação, que não é você repetir um filme, é você investir nas possibilidades que o diretor não usou. Né? O que você faria nesse lugar se fosse você o diretor? Então a gente trabalha o tempo inteiro com a ideia da criação. Então, a Helena da Urca surgiu do trabalho da professora Alessandra Gomes, que é professora de literatura, com a turma de 6º ano. Então a Alessandra preparou todo o roteiro, ela já veio com o roteiro pronto, né, do filme Helena de Troia. E aí fomos na Urca, foi um dia assim, belíssimo, eles amaram o lugar. E aí a gente fez a história de um general e de um rapaz da comunidade que queria... e assim, como é que a gente vai colocar aquele robô, a Helena, Então, a gente tem que atualizar no tempo, além de atualizar no tempo e no espaço, tem que atualizar essa história, né? O enredo mesmo, né? Cenas do filme. Rapaz se levanta e encontra a moça. Praia ao fundo. Eles se expressam em libras. Voz de intérprete. Bom, meu nome é Renato. Esse é o meu sinal em língua de sinais. E eu trabalho como professor de língua de sinais dentro da área da literatura no Instituto Nacional de Educação de Surdos e trabalho com cinema, juntamente com uma professora ouvinte. No Instituto, eu atuo como professor, dando aula para esses alunos, tirando as dúvidas deles em relação à filmagem, mostrando para eles em relação à utilização de materiais como tripé, colocar a câmera de maneira que ela não possa ser tremida, organização do cenário, até mesmo a elaboração do roteiro, a tradução do roteiro. Realmente o cinema é muito importante, é uma questão que me dá muita emoção quando nós pensamos sobre isso. A dramaturgia, todas as questões emocionais que são trabalhadas, as histórias, os relatos dos acontecimentos, todas essas questões dessas imagens, quando são transmitidas em língua de sinais, me provocam uma grande emoção. Porque nós vemos muito isso nos filmes, muitas pessoas se emocionando em línguas orais. E os surdos também podem se emocionar, mas na sua língua. E isso tem cada vez mais vem crescendo. Muitos atores surdos têm a sua capacidade também de edição, de direção, e eles têm cada vez mais produzido isso e divulgado seus filmes. E também com essas legendas em língua portuguesa para os ouvintes terem acesso, e isso é importante. E esse festival, inclusive, é um festival aberto, em que o INES está fazendo por uma exposição para a comunidade, mesmo para mostrar à comunidade ouvinte também sobre esses tipos de produção, para quem sabe também venham se integrar cada vez mais e assim a gente ter essa inclusão social, compreendendo a cultura surda, inclusive. Porque muitos não conhecem, por isso olham os surdos com olhares estranhos. Mas a partir do momento que eles começam a ter acesso a esse tipo de material, pode se modificar daqui para frente. Cenas do filme. Homem e mulher caminham na rua conversando em libras. Entram em um prédio. Voz de intérprete.
Bem, meu nome é Lúcio, esse é meu sinal na comunidade surda e eu trabalho como professor de Libras no Instituto Nacional de Educação de Surdos. E hoje nós pensamos muito a respeito de um tema, de um filme, dentro da comunidade escolar. Sabemos que existem muitos problemas, como bullying, é uma coisa que está inserida na sociedade. A gente precisava fazer uma adaptação para a realidade escolar e resolvemos fazer isso aqui no festival e fomos os campeões. Então, todo o roteiro, a edição, era algo muito curto, apenas 15 minutos, foi muito difícil para editar e conseguir colocar todo o conteúdo de filmagens de 4 dias. Mas foi muito emocionante. Hoje, quando nós vimos aqui o resultado final, de que o final não acabou tragicamente e todos ficaram felizes com a conscientização, foi motivo de muita felicidade. Cenas do filme. Moça e rapaz se expressam em libras e outras pessoas chegam para abraçá-los. Voz de intérprete. Meu nome é Daiane, esse é o meu sinal na comunidade surda. E é a primeira vez que eu ganho um prêmio e foi muito emocionante participar do festival, essa mostra de filmes. É um sentimento que mal dá para descrever, porque os professores nos convidaram, como o diretor Lúcio, fez esse treinamento conosco, uma experiência profissional, porque a comunidade ouvinte já tem esse tipo de experiência, de expressão através dessas artes. E nós, surdos, tivemos essa oportunidade de expressar essa mesma experiência na língua de sinais. Então é um orgulho e uma tremenda satisfação. O mesmo rapaz entra em um banheiro que está cheio de garotos. Ele se aproxima da pia e lava as mãos. Por trás, um dos garotos lhe aplica uma gravata e o derruba no chão. Em seguida, os demais começam a chutá-lo. Voz de intérprete. Esse é o meu sinal na comunidade surda e meu nome é Yuri. Hoje eu ganhei um prêmio de melhor ator porque foi uma experiência de filmagem sobre um tema bullying e o diretor Lúcio nos convidou. E esse aprendizado foi muito importante. Nós conseguimos ir progredindo nos nossos papéis, nas nossas expressões faciais, no uso da língua de sinais. Foi bom porque abordou esse tema de preconceito, de discriminação, de tumultos dentro da comunidade escolar. E foi uma grande sorte ter participado no filme junto com o Lúcio e ganhado esse prêmio. Lúcio, entre os demais participantes do festival, sorri segurando o troféu e o levanta.